Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 23, a lamentação de Devahuti. Essa lamentação já passou, ela já expressou, nada mais é do que a lamentação de Devahuti é que ela queria ter filhos. Se é que podemos considerar isso uma lamentação. Até podemos, né? No sentido também, os poetas também, né, gostam dessa expressão, né? O lamento, né? O lamento também é poético. Então, não é só no sentido de lástima. Ainda estou no capítulo 5, capítulo 23, mas eu acho que não é nesse aqui não, acho que é no outro. Acho que aqui não vai até o 23 não. Esse aqui não vai até o 20, não, é o outro Bhagavatam. Esse é o 3 parte 1, é o 3 parte 2, é esse aqui. 3 parte 2, capítulo 16. Capítulo 22, capítulo 23, verso 44. Passei. 46, 44. Ok, então, vamos lá. Srimad Bhagavatam, com vocês. É a grande sensação. Srimad Bhagavatam. Tá apertado aqui. Peraí. Quase que acontece um desastre. O computador ia cair. É que a Mridanga, ela é gorda. A Mridanga tem um barrigão. Ok. Vamos ver como é que tá aqui. Ih! Fazendo uma confusão danada aqui. Aqui. Vamos ver como é que tá o Facebook. Hare Krishna, Mãe Sundarang Devidasi, nossa palestrante. Tá bom. Então, deixa eu... O som está... Não, eu que estou falando baixo. Daqui a pouco eu aumento. Quando eu começo a discorrer, eu me empolgo. E aí o volume da minha voz aumenta. É que eu estou ainda, né, nas preliminares, nos bastidores. Agora que é oficial. Peraí. Deixa eu ajustar aqui o Instagram.
deixar ele mais pertinho do computador. Tem que ter toda uma logística, né? Celular, notebook. Vamos lá, é agora, hein? Agora sim, agora é oficial. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundarbani Vajajane Shatarine Vajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nita Gora Nipo.
Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Gora Premanandi Hare Hare Haribo, Shira Prabhupada Ki Jai. Os vizinhos vão me matar. Que isso? O que está acontecendo? Carnaval? Almaval? Divaval? Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ofereço, ó Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. É a tradução de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswat Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, o verdadeiro meio de conquista. Me mudei, estou morando no andar de baixo da casa da sogra, que é um bom casarão. Então nós temos aqui estamos no andar de baixo, que é uma outra casa. Apartamento ninguém merece, ninguém merece. Então, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e da estética, a Srila Vyasadeva, o autor, o organizador e registrador do Veda e do Dharma, aquele que deixou registrado não só o Dharma Shastra, mas o Bhagavata Dharma, os passatempos, o Krishna Katha, os passatempos de Krishna. Os passatempos de Krishna é o que há de mais assim poderoso, mais do que filosofia. Então, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Né? Então, Prabhupada, ninguém pode propagar o Bhagavata Dharma sem a Shakti de Krishna, sem Krishna Vina Shakti. Então, Prabhupada, isso é uma evidência, um indicador de que ele, né, estava dotado de poder divino, né, estava autorizado pela Suprema Personalidade de Deus para propagar o Bhagavata Dharma. Srila Prabhupada aqui, Jai.
Vishne Swadamo Pagate Dharma Gyanadibisa Kalo Nastadrisham Mesha Puranar Kodunoditaha. Então, este Srimad Bhagavatam, que é brilhante como o sol, surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pela religião, pelo conhecimento e por toda a parafernália piedosa. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à ignorância da escuridão da era de Kali Yuga, iluminar-se-ão com este Purana. Então nós estamos aqui nos iluminando com o Srimad Bhagavatam, que é o próprio Krishna. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamas Lokacharitam Chakara Bhagavan Nishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Maha. Então, este Srimad Bhagavatam, este Bhagavata Purana, escrito, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação literária de Deus, o Bhagavatam também é a própria encarnação literária de Deus, de Krishna. Ele destina-se ao bem último de todos os seres vivos e é completamente bem-sucedido, todo completo e plenamente bem-aventurado. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srimad Bhagavatam Mahagranth Ki Jai. Sanatana Dharma Ki Jai. Shikshaguru Paravyoma Ki Jai. Então vamos à leitura. Primeiro vamos aqui deixar claro qual é o tema, qual é a tônica da leitura. A suprema personalidade de Deus pode expandir-se em milhões de formas, mas um yogi, por mais poderoso que seja, só pode expandir-se no máximo até 9 formas. Essa é a tônica, é o tema da aula. Então vamos à leitura. Então é o terceiro canto, capítulo 23, a lamentação de Devahuti, que na verdade, né, é um lamento, um lamento na perspectiva dos poetas, né? Um lamento de Devahuti é belo, porque ela estava apenas, né, desejando ter filhos, né? E um desses filhos, a própria suprema personalidade de Deus, Senhor Kapila. Né? Então é um lamento, sim, auspicioso, né? Materno. Então vamos lá. Vibhajya navadhatmanam manavim suratotsukam Ramam niramaya reme varsha purgam muhurtatvat. Vijaya, tendo dividido Navadha em 9. Atmanam, a si mesmo. Manavim, a filha de Manu, Devahuti. Surata, por vida sexual. Utsukam, que estava ávida. Ramam, a sua esposa. Niramayan, dando prazer. Reme, ele desfrutou.
Varshapugam, por muitos anos, Muhurtavat, como se fossem um instante. Muhurtavat, como se fosse um instante. Tradução. Após voltar a seu eremitério, ele se dividiu em 9 personalidades, simplesmente para dar prazer a Devahuti, a filha de Manu, que estava ávida por vida sexual. Dessa maneira, ele desfrutou com ela por muitos e muitos anos, que se passaram como se fosse um instante. Então aqui já temos um ensinamento para a gente refletir, né? Que a vida, os anos, né? Então cada ano assim, é um tempo longo, né? São 12 meses, é um tempo longo. 12 meses. Imagina viver, né? 50 desses 12 meses, 60, 70, 80, 90, 100 anos desses 12 meses. Né? É um tempo considerável, né? É um tempo considerável. E ao mesmo tempo, né, se acaba num instante, como num instante. Porque quando acaba, né, assim, não tem mais esse. Também acaba o efeito, né, da duração, o efeito de durabilidade. Né? Tudo assim se acaba. Né? A questão assim, tudo no sentido, todo esse tempo, 100 anos de 10 meses, de 100 anos de 12 meses, né? É um tempo considerável. A gente está aí, né? Vivendo aí, ó, ano após ano, né? Então dá para se fazer bastante coisas. Mas depois, quando acaba, né, todo esse efeito de durabilidade é nada. É nada. Né? E também, né, do ponto de vista da eternidade, é ridículo, né? Essa nossa extensão de tempo. Né? Mesmo a extensão de tempo do Sr. Brahma, do ponto de vista da eternidade, não é nada. Né? Tem, assim, são situações desconcertantes, né? Eu acabei de falar que mesmo do ponto de vista do Sr. Brahma, né? Oh, mesmo o tempo de vida do Sr. Brahma, né? Da perspectiva da eternidade, não é nada. Imagina. E um diazinho do Sr. Brahma são 4.300.000. Né? Ou seja, um dia do Sr. Brahma, né, são 1.000 multiplicado pelas 4 eras, as 4 yugas. Né? Quer dizer, 4.300.000 anos, um diazinho, imagina, 100 anos de Brahma, é um tempo assim, inconcebível, é uma eternidade, mas não é eterno. Do ponto de vista de Sanatana, né, não é nada. Mas assim, são situações desconcertantes para o nosso cérebrozinho. Mas vamos seguir. Não vamos ficar viajando aqui. Vamos seguir. Vamos seguir viagem. Juntos. Juntos. Não só eu. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Devahuti. Devahuti. A filha de Swayambhuva Manu. É descrita neste verso como Suratotsiku. Suratotsiku. Caramba.
Suratotisuka. Suratotisuka. Então vamos lá, vamos ver o que significa Suratotisuka. Está aqui nesse verso? Ah, tá. Surata, por vida sexual. Utsukan, que estava ávida. Então ela aqui é descrita como Suratotisuka. Suratotisuka. Peraí. Suratotisuka. Suratotisuka. Ávida por vida sexual. Né? Isso aí é assim, o estado de espírito das almas condicionadas, né? As almas condicionadas, é, os primeiros anos de vida, né? Assim, melhor, né? Na fase madura, tá? Na fase madura, as almas condicionadas estão ávidas por vida sexual. Então, por que isso? Após viajar com o esposo por todo o universo, pelo Monte Mero e pelos belos jardins dos reinos celestiais, ela naturalmente desenvolveu estímulo sexual. E a fim de satisfazer-lhe o desejo sexual, Kardama Muni expandiu-se em 9 formas. Ao invés de ele tornou-se 9. E 9 pessoas praticaram sexo com Devahuti por muitos e muitos anos. É sabido que o apetite sexual da mulher é 9 vezes maior que o do homem. Como é isso? Né? Vamos entender melhor, porque, em geral, os homens, né, são os mais descontroladinhos, né, sexualmente, né? Estupram, né? Então, os homens são famosos por descontrolados sexuais, né? Pervertidos, tarados, né? São as expressões comuns, porque os homens têm essa, né? Em geral, eles se apresentam mais ávidos sexualmente. Então, como é que aqui, né, o Srimad Bhagavatam, né, Srimad Bhagavatam, que é um Dharma, também é um Dharma Shastra, é um Bhagavata Shastra, mas também é um Dharma Shastra. Ele apresenta, né, muitas leis, regras e regulações, né, muitas normas de conduta, né, códigos de conduta. Então, também ele traz o seu conteúdo Dharma Shastra. E então, como um Dharma Shastra, uma autoridade, encarnação da própria Suprema Personalidade de Deus, que é o Bhagavatam, está dizendo que a mulher é 9 vezes mais. Cadê? Onde é que está aqui? Ao contrário, ao invés de ele tornou-se 9. E 9 pessoas praticaram sexo com Devahuti por muitos e muitos anos. É sabido que o apetite sexual da mulher é 9 vezes maior que o homem, né? Aí muitos dos homens aqui estão assim, poxa, é mesmo, é? Ah, então elas escondem o jogo, né? Mas não é bem do jeito que vocês estão pensando, não. Esse apetite sexual, 9 vezes mais que o homem, né? Ele não está restrito ao sexo, ao intercâmbio sexual. Ele não está só restrito ali, né? Esse apetite sexual 9 vezes mais da mulher que o homem, né? ele, ele se expande, ele é expandido. Ele vai além do ato sexual. Muito, muito além. Né? É interessante que tem uma passagem do Lilamrita
né? Que Prabhupada, ele, ele aponta assim para os... Acho que era em Nova York. Ele aponta para os prédios, os arranha-céus, né? Vocês estão vendo isso? Vocês sabem por que que esses arranha-céus foram construídos? Aí, né? Os devotos, pô, aí vem algo... O pai vai nos surpreender. Não é tão simples como nós pensamos que seja. Senão não estava fazendo esse questionamento, né? Então ninguém quis arriscar. Aí Prabhupada então deu a resposta, né? Por causa da vida sexual. Né? Por quê? Porque, como assim, por causa da vida sexual, tem que construir arranha-céus, né? Porque a mulher, né, ela tem uma necessidade maior de expandir o seu desfrute, o seu prazer, o seu lazer, né? Então, aí vem a famosa expressão, né? Quem casa quer casa, tá? Quem casa quer casa, né? Se um homem que vai casar, né, ele não oferece uma casa para sua esposa, não vai haver casamento. Não vai haver casamento. Tá? Então tem que ter casa. Né? Então veja bem, a casa já é ali ó, uma expansão, né, do casamento. Tá? Então a mulher ela tem essa necessidade de expandir a sua área de lazer. E começa pela casa. Aí o que ela faz na casa? Decora. Eu me mudei para cá recentemente, tem um pouco mais de um mês. Minha esposa continua decorando, né? Já vai para 2 meses e ela continua decorando. Ela não para, né? Eu não preciso nem, assim, me preocupar com a decoração. E ai de mim, se ai de mim, né? Se eu meter a mão na decoração, não dá certo, eu já tentei, né? É sofrimento. Então, como eu não quero sofrer, eu quero ter um relacionamento harmonioso, em paz de espírito, né? Lar, doce lar. Então, deixa rolar, deixa fluir a decoração. E ela realmente é muito competente, né? Nesse tocante, né? Tá muito bacana, muito bonito. A casa tá bem assim aconchegante, né? Lar, doce lar. Então, aqui na minha frente eu tenho, ela colocou os 3 quadros de Shiradeva, Prabhupada no centro, e a Charadeva. Aqui atrás nós temos os 6 Goswamis, né? Então, aqui na varanda ela botou, né, um arranjo de flor, de flor não, uma espécie de uma trepadeira, né? E em cima tem, né, uma imagem, um quadro de Krishna, que às vezes eu posso fazer aqui. Ela já deixou ali um ambiente para eu fazer live aqui na frente da varanda, né? Então, tá muito bacana aqui, né? Decoração. Quer dizer, ela está se expandindo, né? Então, a área de lazer dela se expandindo. Decoração, estética, né? Estética, beleza, né? Quem é a mãe, a deusa da estética, das artes? Né? Não é um deus, é uma deusa. Saraswati. Saraswati. É uma deusa. Né? E outra, né? Quem expandiu os melhores paisagistas são do sexo feminino. Né? Isso aqui é uma declaração do Ademas, está dizendo que os melhores paisagistas, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, com certeza. Né? O famoso toque feminino. Né? Então, é nesse sentido, né?
Porque o lazer é prazer, prazer é cama, cama também é luxúria, né? É porque é um termo pesado, né? Luxúria, né? Parece algo assim pervertido, né? Mas não, luxúria é prazer, é lazer, né? É gozo dos sentidos, é diversão, diversão. O comer também é luxúria. A diversão, o lazer é luxúria, né? Luxúria, é cama, prazer, né? Então, é nesse sentido. Então, vamos seguindo. É claro que o termo em sânscrito não é tão pesado, né? Cama, né? Agora, quando a gente traduz para o português, luxúria, né? Mas cama não é só luxúria, cama também é prazer, cama também é lazer, cama também é desfrute, gozo, tudo isso, não é só luxúria, né? O termo cama, ele é, assim, é, polissêmico, né? Ele tem muitos significados. Não sei se eu perdi a... Polissêmico, é isso mesmo a palavra. Então, vamos dar continuidade. Aí, quando é que o termo, realmente, o termo luxúria é assustador, né? Ele né, é forte, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Desencargo de consciência. Peraí. Isso mesmo. A palavra cama é polissêmica, né? Ela tem, assim, muitos significados, né? Gozo, lazer, diversão, prazer, né? Luxúria, e vai por aí afora. Tá? As mulheres também se decoram a si próprias. São, aqui são palavras do Shikshaguru Paravyoma. As mulheres também se decoram a si própria. Então, nesse sentido, entendeu? Os homens são mais caretas, né? Eles são mais brutos, né? A luxúria do homem é mais local, né? É mais grosseira. Eles pagam mico, né? Claro, não são todos, existem os cavaleiros também nesse mundo. Não é que todo mundo é assim, estrambelhado, descontrolado, né? Mas, assim, em geral, né, que o mundo material ele tende para a perversão. O mundo material ele puxa para a perversão. Tem uma energia muito forte para a perversão, para o ilícito, né? Para o ilícito, pro ilegal, né? Então as pessoas assim é difícil se você a oportunidade faz o ladrão. A pessoa ela é honesta, mas dependendo da oportunidade ela pode se descontrolar, porque há uma força que puxa para assim, o desvio de caráter, o ilícito, a enganação, né? Isso é energia ilusória, maia. Tá? Outra coisa, né? Então a mulher ela se expande, né? A luxúria da mulher é expansiva, por isso que é 9 vezes mais que o homem, né? E outra, aí eu vi algo, na época que eu era brahmachari, assim, estudante celibatáriozinho, mongezinho no tempo, né? Eu vi algo, não sei até onde, né, isso corresponde, né, a uma evidência científica, mas eu achei interessante, né? Sendo a mulher 9 vezes mais luxuriosa que o homem, logo, olha aí, ó, tem uma conclusão filosófica aí. Não sei até onde,
E isso corresponde a uma evidência científica. Sendo a mulher 9 vezes mais luxuriosa que os homens, logo, a mulher, né, ela desfruta 9 vezes mais que os homens. Elas faz sentido, né? Ela curte mais, 9 vezes mais, ela curte esse mundo. Ela está tirando onda, ela está curtindo 9 vezes mais que os homens. Os homens, nesse sentido, são mais caretões, né? A gente pode ver nas roupas. Vou te contar. Pô, a galera, do modo geral, os homens, são bem caretinhas, né? Assim, carecem de estilo, né? Em geral, os homens carecem de estilo, né? Olha as mulheres. A mais caretinha, né, comparado aos homens, é a mais estilosa. Tipo assim, né? A mais caretinha das mulheres, né, em relação aos homens, é a mais estilosa. É mais estilosa. É mais estilosa, né? É claro que tem muitos cavalheiros estilosos, né? Certamente não vamos, né, cair na tolice, né, como é que se diz? Generação? De generalizar, né, na generalidade, né? Generalidade. Existem, né, uns cavalheiros assim, estilosos, né? Com certeza. Mas, assim, a maioria da galera é bem caretinha, né? É bem caretinha, né? As mulheres tiram mais onda. Então é isso. Outro detalhe, né? Isso se chama-se, essa expansão da mulher na casa e nos adornos, né, da casa, chama-se tecnicamente em sânscrito de griha. Interessante que a palavra griha, né, faz tem uma relação com briha. Briha é aquilo que se expande, né? E griha é aquilo que está expandido, né? Então, Brihat Mridanga, a grande Mridanga, né? Briha tem uma relação com Maha, grande, e Griha, expansivo, expandido, né? É mais uma curiosidade. Mas olha só, então a casa, né, é uma expansão da mulher, né? E seus respectivos adornos. O mundo material, existem 3 mundos. Haridama, Devidama, Haridama, Maheshwaradama e Devidama. Tá? Então, Haridama é Vaikunta, o reino de Deus, Goloka e Vaikunta, o reino de Deus. Maheshwaradama é o reino, é a morada de Shiva, né? Girija, Mahadeva, Shankara, né? E Devidama, a morada de Devi. Adivinham quem é Devidama? O mundo material. O mundo material é Devi, é feminino. A deidade do mundo material, a deidade do planeta Terra também é feminino. É uma deusa. Né? Então, a morada do mundo material é Devi. Então, o mundo material é das Devis. É elas que mandam aqui. É elas que estão curtindo esse mundo. Certo? Então, vamos seguir adiante. Eis que... Peraí. Tá. Então, é sabido que o apetite sexual da mulher é 9 vezes maior que o do homem. Isso se indica claramente aqui. Caso contrário, Kardamamuni não teria tido motivo para se expandir em 9. Eis aqui
outro exemplo do poder iógico. Aqui é interessante, para poder acompanhar, né, o potencial de lazer, de gozo, de prazer de Devahuti, Kardama Muni teve que se expandir 9 vezes, senão ele não ia acompanhar o nível, o potencial de desfrute de Devahuti, né? Mas ele é um yogi. E aqui, nós, caretas, né? Como é que a gente faz para acompanhar, né, 9 vezes mais o gozo material das mulheres? Aí é complicado. Aí é complicado. Aí, né, nem eu mesmo sei como responder. Essa questão é complexa, né? Aí realmente a coisa fica, né? Você tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria, né? Senão, não acompanha. O homem não acompanha, tá? Fica aquém. Pelo menos, né, o raciocínio é lógico, né? Esse meu raciocínio é lógico. Que se Kardama Muni, né, para acompanhar, né, o potencial de desfrute, de gozo dos sentidos, de Mataji Shri Devahuti, teve que se expandir em 9. Então aqui nós temos que nos expandir também em 9 para poder, né, segurar a onda da vida familiar. Que a vida familiar é pauleira, né? Vida familiar é, não é para qualquer um. Vida familiar, né? Assim, é fidedigna, genuína, não palhaçada, né? Genuína, né? Na moral, com responsabilidade, né? Não é para qualquer um, não. Tem que ter sabedoria. Tem que se expandir em 9. Tem que se expandir em 9. Tem que se virar nos 30. Tem que dar nó em pingo d'água. É vida familiar, não é mole não. Então vamos lá. Que a vida familiar, né, é assim, né? Tem aquele período, né? O mar tranquilo e tem o período do mar revolto, né? Isso é vida familiar, né? É uma montanha russa, né? Então tem que ter sabedoria. Matras passas tu kautenha, shitosna sukaduktada, agamapai no nityas, tamistitikshá bharata. Né? O aparecimento temporário de felicidade e sofrimento da vida familiar são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial e não da alma, dos sentidos materiais. Por isso, o Senhor Krishna nos instrui que é preciso aprender a tolerar. Então é uma coisa que se aprende a tolerar. É algo que se aprende, é algo que se pratica para desenvolver uma tolerância, né? Sim, minimizando, reduzindo a falsa identificação com o corpo e com este mundo. Aí você vai reduzindo o sofrimento, você vai tolerando. O seu grau de tolerância aumenta na medida que você reduz a sua identificação com o arrancar, o falso ego, né? Corpo grosseiro, corpo sutil, e os adornos que se relacionam com esse corpo. Na medida que você vai, né, reduzindo essa identificação, eliminando essa identificação, você perde, né, você, assim,
começa a perder, você vai perdendo, a palavra não é essa, a expressão não é essa. Você deixa de ser afetado, você vai deixando de ser afetado pelas perturbações das dualidades deste mundo. Então tem que se expandir em 9. Vamos lá. Eis aqui outro exemplo de poder iógico. Pô, até esquentou aqui. Esse é um tema caloroso, né? Eis aqui um exemplo de poder iógico. Assim como a Suprema Personalidade de Deus pode expandir-se em milhões de formas, o yogi também, esse é o tema. O yogi também, o tema é: assim como a Suprema Personalidade de Deus pode expandir-se em milhões de formas, o yogi também pode expandir-se em até 9 formas, mas não mais que isso. Krishna se expandiu, né, em 16.108. Tá? Ele se expandiu em 16.108 para se casar com 16.108 princesas. E ele, né, também expandiu 16.108 palácios como sua moradia, porque quem casa, quer casa. Né? Então, Cristo está aí o exemplo original, né, da própria Suprema Personalidade de Deus. Aí alguém está assim, pô, caramba, será que isso é verdade? Cristo se expandiu em 16.108 e se casou com 16.108 princesas e expandiu 16.108 palácios. Como é isso? Né? Alguém está assim, né? Impressionado. Isso aí não é nada. Isso aí é pingo, ridículo. Isso é uma mera centelha do esplendor de Cristo, não é nada. Tá pensando o quê? Que isso aí é algo assim, nossa, como é que é isso? Né? Isso não é nada para Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele é o todo-poderoso. Todo-poderoso, isso não é nada. Cristo está expandindo assim, né? Milhões, milhões, bilhões, trilhões de, de universos. Universos. E dentro de cada universo existem, sim, ilimitados planetas. E em cada planeta, né, ilimitadas entidades vivas. E você acha que 16 mil, que isso se expandir em 16.108 é algo impressionante? Pensa bem, ele tá criando infinitos universos, com infinitos planetas, com infinitas entidades vivas. O que é 16.108? É nada. Nada. Isso é Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Todo poderoso. Ele não é muito poderoso. Ele é todo poderoso. Então, assim, a Suprema Personalidade de Deus pode expandir-se em milhões de formas. O yogi também pode expandir-se em até 9 vezes, até 9 formas, não mais que isso. Outro exemplo disto é o de Saubhari Muni, que também se expandiu em 8 formas. Porém, por mais poderoso que o yogi seja, ele não pode se expandir em mais que 8 ou 9 formas. A Suprema Personalidade de Deus, contudo, pode expandir-se em milhões de formas. Anantarupa,
inúmeras, incontáveis formas. Como se afirma no Brahma Samhita, ninguém pode comparar-se à suprema personalidade de Deus, qualquer manifestação energética concebível de poder, por qualquer manifestação energética concebível de poder. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, eu espiritual, abri meus olhos com a sorte do conhecimento, a ele ofereço minhas mais humildes, respeitosas reverências. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tira Mineira Master Guru Hansaya Paramananda Merase Prabhupada Pramodana Shasiddhanta Nasine Namal Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tira Mineira Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Denir Vishesha Shudavani Pashtata Nishatanine Vibhajiya Navadhati Manam Manavin Suratotsukam Ramam Niramayam Reme Varshapugam Muhurtatva. Após voltar ao seu eremitério, ele se dividiu em 9 personalidades simplesmente para dar prazer a Devahuti, a filha de Manu, que estava ávida por vida sexual. Dessa maneira, ele desfrutou com ela por muitos e muitos anos, que se passaram como se fossem um instante. Então, essa questão do poder místico é muito interessante, né? Por que muito interessante? Porque a gente só ouve falar, né? A gente não vê isso no nosso campo, nosso radar, né? A gente ouve falar. E fica como se fosse uma ficção, uma fábula, né? Poderes místicos, seres que voam, seres que se expandem, né? Como Naruto, né? Múltiplos, como é que é? Naruto é múltiplo clone das sombras. Aí faz lá uns jutsus, uns mudras, né? Múltiplo clone das sombras. Naruto é um yogi, né? Um yogi assim de alto calibre. Então, assim, é interessante, ainda voltando ao Naruto, né? Como é que ele conseguia se expandir em tantos? Né? Porque ele tinha um potencial de chakra, né? Sim, muito forte, né? E o que alimenta os chakras é o prana. Né? O prana que é a grande fonte de energia dos chakras. Né? Então, como Naruto tinha um potencial de chakra, né, com uma fonte de prana muito alta, então ele que conseguia, ele é o que mais conseguia se expandir. Né? Da mesma forma, então, poder místico. O que é poder místico? O que capacita um yogi, né, a ter poder, ter siddhi, ter poder, siddhi. É interessante que na cultura védica, até a era anterior, a Kali Yuga, Dwapara Yuga, né? A era em que Krishna veio para restabelecer o Dharma, né? E proteger os sadhus. Então, até Dwapara Yuga, tá? Assim como Naruto, né, que tinha um potencial, né, de chakra e prana muito alto, elevado, muito elevado, assim, os yogis, né, os espiritualistas, os brahmanas e yogis, sábios, eles tinham um potencial de energia espiritual muito elevado. Esse potencial de energia espiritual elevadíssimo, tá? Junto a uma disciplina, a um treinamento, a uma educação, tanto material quanto espiritual,
lhe dava acesso a poderes. Então, né, nós temos o exemplo dos sacerdotes brâmanas e sábios que, através do fogo da cerimônia de sacrifício, aquele fogo ali, né, aquele fogo da cerimônia de sacrifício é um microcosmo. É um microcosmo. Dali ele tinha acesso, né, a diversos elementos. Ao elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento éter, elemento mente, elemento inteligência, né, elemento ego. Ele tinha acesso a todos os elementos, né, no fogo. Então, né, de acordo com cada elemento, ele extraía todas as possibilidades, né, todos os recursos e variedades que aquele elemento, né, possibilitava. Então, tendo acesso a todos os elementos, através do fogo, ele tinha acesso a todo o universo, a todo o cosmos. Ali, naquela cerimôniazinha de Agnihotra, o Brahmana, o sacerdote, né, que eram verdadeiros yogis. Então, eles tinham poderes quase que ilimitados. Né? Como é que é isso? Como é que funciona? Né? Então, através de mantras, né, eles manipulavam o fogo, o Agni, né, do sacrifício, da cerimônia, né, assim como o exemplo mais próximo nosso é o computador ou o celular com os ícones, né, os apps. Então, cada ícone, você entra e você, então, tem acesso, né, a toda a variedade que aquele ícone pode lhe oferecer. Né? Então, a cerimônia de Agnihotra é assim. Né? Então, ele acessa um determinado elemento, um determinado mantra, e ele pode, assim, né, ter acesso, ele tem à sua disposição todo o universo, todo o cosmos. Ele pode trazer, invocar, tirar, desaparecer, né? Muitos poderes. Né? Ele pode viajar pelo caminho místico, viajar pelas águas dos rios sagrados, pelo Ganges, e viajar o universo, porque o Ganges está no universo todo. Né? Então, o que acontece? Por que eles conseguem? Por que a Terra era passada? Porque eles tinham um potencial, assim como o Naruto tinha um potencial de chakra e prana muito grande, assustador. Da mesma forma, os yogis, os brahmanas, os sábios, eles tinham um potencial energético espiritual extremamente opulento. Sim, né? Farto. Tá? E aí, com um treinamento, devido a essa riqueza, né? Essa fartura de potencial energético espiritual, né? Ao submeter a um determinado treinamento, exemplo de treinamento e disciplina, né? Para o despertar de poderes, né? Os Pandavas, eles foram treinados por Dronacharya. Dronacharya, né,
É, apesar de que algumas narrativas do Mahabharata, né, coloca Dronacharya um momento da vida dele como coitadinho, que o filhinho dele pediu leite, porque via que os amigos bebiam leite, né? Aí pediu leite também, e Dronacharya não tinha condições para comprar um leite. Ah, meu filho, nós não temos condições para comprar leite. Né? Tem essa narrativa, né? Assim, tem em alguns Mahabharatas, né? Mas aí vamos lá. Quem era Dronacharya? Né? Dronacharya, ele, ele morou na casa do Guru junto com um rei. O rei nessa época era um menino, era Drupada. Né? Imagina. Então ele foi, né, colega de escola de um rei, de um monarca, Drupada, né? De um nobre. E ele morou na casa do Guru, então ele foi brahmachari, foi celibatário. Então ele aprendeu com esse Guru, né, o Veda e o Niti Shastra e o Dhanu Shastra, ou seja, ele aprendeu também, né, ciência política e militar, estratégia de guerra, né? Ele aprendeu a manipular com grande habilidade diversos tipos de armas. Mas ele era um brahmana. Ele era um brahmana. Mas o brahmana é um professor, é um educador. E ele se especializou, né, nas artes marciais e na estratégia de guerra e política. Muito bem. Então, Dronacharya, né? Durante o seu período no Gurukula, Drupada, que eles eram muito apegados, Dronacharya e Drupada, eles eram amiguinhos. Aí Drupada falou, quando eu for entronado, metade do meu reino será seu, porque você é meu amigo. Beleza. Quando chegou esse momento, né, algumas narrativas, né, que partem desse momento em que o filhinho de Dronacharya pediu leite, ele não tinha dinheiro nem para comprar leite, aí ele lembrou da promessa de Drupada, aí foi lá então, né, reivindicar a sua porção prometida pelo próprio rei. Chegou lá, ele foi completamente ridicularizado, mas completamente ridicularizado. Drupada falou, né? As coisas do passado são do passado. Né? As pessoas, elas fazem amizade de bom nível. Um erudito não faz amizade com um ignorante. Um rico não faz amizade com um pobre. Então, né? Um rei não faz amizade com um plebeu. E assim foi, ridicularizou. Né? Ridicularizou. Tudo bem. Dronacharya segurou a onda, como Sr. Brahma segurou a ira, né? Quando foi testado por Brigomuni. Segurou a ira, controlou os sentidos. Mas, vingança. E aí, ele então chega até. Aí ele vai para Hastinapura. E lá, Bhima reconhece. Bhima já conhecia, porque ele reconheceu Dronacharya. Só pelos os garotinhos, né? Os pândavas e os kuros, foram lá falar: ah, tem um homem aqui, ele pegou a nossa bola que estava no poço, apenas com várias flechas. Aí, Bhima, opa, é Dronacharya. Então, Dronacharya passou a ser o professor titular, né, da maior dinastia do mundo, a dinastia mais rica, mais poderosa. Só que tem um porém, não é aí que ele possa ser assim muito rico, não, porque ele ganha também um palácio. Só que quem era a esposa de Dronacharya?
A esposa de Dronacharya era Kripi. E Kripi, né, ela foi criada por Shantanu. E Shantanu era o imperador da dinastia Kuru, a dinastia mais poderosa. Como é que, né, o esposo de uma princesa da maior dinastia do mundo pode ser pobre, não ter dinheiro nem para comprar um leite para a criança? Então não bate. E outra, né, depois que ele se formou no Gurukula e tal, já era um Brahmana qualificado, Parashurama, que é um avatar de Krishna, Parashurama, entregou as suas armas divinas, místicas, para Dronacharya, assim, simplesmente deu para Dronacharya. Como é que uma pessoa que é casada com a princesa da maior dinastia do mundo, e que o avatar, encarnação de Deus, deu suas armas divinas e místicas para ele, não tem dinheiro para comprar um leite? Ah, fala sério. Então isso é Dronacharya. Então Dronacharya se tornou, né, um Brahmana. Assim, ele se tornou um guerreiro mais poderoso, imbatível. Tá? Imbatível. Tá? Muito bem. Então ele educou os Pandavas. Ao educar os Pandavas, né, ele conseguiu fazer com que tanto os Pandavas quanto os Kauravas desenvolvessem habilidades com armas místicas. Armas místicas, que ele era um Brahmana. Ele podia acender o fogo do sacrifício e ter acesso a todo o universo. Ele tinha essa ciência. E ele, então, transmitiu isso para os seus discípulos. Então, havia muito poder místico, né, em eras passadas, devido ao nível de espiritualidade, a potência espiritual que as pessoas tinham. Que para ter acesso, né, a esses siddhis, né, tem que ter elevação espiritual. Um materialista não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Né? Então, Kardama, ele desenvolveu. Tá? Ele desenvolveu porque ele está dentro deste contexto, de uma cultura mística, uma cultura, né, impregnada com espiritualidade, uma cultura que é Ishavasyan, que tem Deus no centro. Deus é o centro. Né? Então, Kardama Muni, além de um yogi místico, ele também tinha, né, Deus no centro, a suprema personalidade de Deus. Então ele pôde construir um palácio aéreo. E temos outros personagens interessantes também que tinham, né, palácio aéreo. Né? Um deles era Shalva, que era um Asura, um demônio poderosíssimo. Né? Shalva. Ele fez muita austeridade, né? Muita austeridade. Ele era discípulo, devoto de Shiva. Então ele fez adorou Shiva, fez muita austeridade. Shiva ficou satisfeito com ele. Meu querido Shalva, eu estou satisfeito com você. Peça qualquer coisa. Então Shalva, como Krishna, né, já tinha matado Jarasandha, então Shalva ficou irado, né, pela perda de Jarasandha. Então quis vingar. Então ele adorou o seu Shiva então deu essa bênção para ele, que ele pediu, né, um aeroplano, uma nave, né, com muitos mísseis fatais, mortais. Então, Shiva, assim seja. Shiva, né? Shiva deu poder a Vrikasura, né, de que ele pediu um poder que ele tocasse na cabeça de qualquer pessoa, explodisse. Shiva deu. Shiva, tá, assim seja. E deu essa nave para Shalva.
essa nave era uma nave gigantesca, também era um palácio, né? E cheio de armas místicas, incluindo nessas armas místicas, tinham serpentes, tinham animais assim, peçonhentos, né? Demônias, assim, demônias nus demônios femininos, né? Assim, poderosíssimas, essas demônias, rakshasas, né? Então a nave, ela, né, ela desaparecia e aparecia em diversos lugares, assim, por uma questão distante. A nave de Shalva, uma hora estava aqui, outra hora desaparecia, aparecia em outro lugar. Uma nave daquele tamanho. E aí Krishna, né, ele estava em Hastinapura. Então ele soube dessa invasão de Shalva. E aí, então, ele falou para o seu cocheiro, o seu quadrigário, Daruka, né? Fique atento, né? Fique atento com Shalva, porque ele é um excelentíssimo mágico. Shalva. Então, Shalva tinha um aeroplano, assim, poderoso. Outro também que tinha um aeroplano, né? O rei Vaso, né? O Parishata Vaso. O rei Vaso, uma personalidade interessante, ele foi dotado de poder por Indra para poder rechaçar, né, os asuras insurretos que estavam invadindo o planeta Terra. Então, Indra, além de ter dotado o rei Vaso fisicamente, mentalmente, com poderes, deu um aeroplano também que era um palácio, com muitos mísseis. Esse aeroplano, ele viajava na velocidade da mente. Então, assim, Vaso, ele pôde chegar, né, em diferentes assim, lugares rapidamente e exterminava os asuras, principalmente os asuras que estavam em corpos de animais, de tigres, que matavam os sábios nas florestas, né? Os asuras que vieram dos países celestiais nasceram como animais e outros nasceram nas principais dinastias, como Kansa, como Jarasandha, como Duryodhana e outros mais. Então, Vaso também tinha um aeroplano, né? Podia viajar assim, ao comando de sua mente. Vaso. Né? E assim, tem muitas situações na cultura védica, né, onde o poder místico, ele assim, está muito presente, né? Presente. Então, por quê? Porque Krishna é a fonte de todo o poder místico. Então, o poder místico está na alma. À medida que a alma ela se desprende, se liberta da falsa identificação, né? Consequentemente, dos anartas que nos prendem, que prende a alma, os anartas, né? Que são as contaminações, na medida que ela se limpa, se purifica, ela se liberta da falsa identificação, né? E ao alcançar a consciência pura e original, significa que ela removeu todos os anartas. Então ela está em Shuddha Sattva, bondade pura. Nesse estado, ela é Nitya Krishnadasa, um eterno servo de Krishna. E aí ela pode cantar os santos nomes de forma pura, né? Sem os inconvenientes da doença icterícia, né? Que faz com que mesmo o remédio mais eficiente da icterícia, que é o açúcar cande, quando a pessoa está afetada com icterícia, o açúcar cande, a pedra de açúcar cande, é amargo, por causa da doença. Então, quando nós estamos contaminados, né, a doença da icterícia, da luxúria material, quando nós cantamos os santos nomes,
nós sentimos os santos nomes amargos. É austero cantar os santos nomes. É pesado. Mas, assim como o remédio mais eficiente para curar a icterícia é a pedra do açúcar cande, à medida que a pessoa vai, né, consumindo o açúcar cande, ela vai se curando e ela vai sentindo gradualmente um sabor doce do açúcar. Na medida que nós vamos nos purificando ao cantar os santos nomes, nos curando da doença, da icterícia, da luxúria material, nós vamos sentir a doçura do cantar dos santos nomes de Deus, porque os santos nomes de Deus é um néctar, é doce. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Então é isso que eu tinha que falar. Vamos lá. Parece que os irmãos aqui se empolgaram. Então vamos lá. Alice, Ilan, Hare Krishna, reverências. Mestre Shikshaguru Paravyama Prabhu, minhas reverências. Sundarang Devidasi, minhas reverências. Sanatana Dharma, minhas reverências. Alice, sim, irmão. Cristão pesa quando morre, vai céu, né? Descansar, descanso eterno, é ilusão. Não tem, assim, dentro do mundo material, tudo é cíclico, né? Alma eterna, as pessoas morrem, acabou tudo. Não, é ilusão, isso exatamente. Né? As pessoas pensam que quando morre, né? Acaba tudo, vai para o descanso. Tem, tem, tem essa expressão popular, né? Fulano morreu, agora ele vai descansar. Vai descansar nada, vai nascer em outro corpo, né? E né, a luta continua, né? Tem desse negócio de descansar, não. Então é cíclico, né? Ou ele vai para situações melhores, que é a que ele passou aqui, ou igual ou pior. É o samsara. Vamos lá. Não somos o corpo, somos almas espirituais, servos eternos de Krishna. Isso aí. Sansara, né? O ciclo de Sansara, a alma transmigra no ciclo de Sansara. Né? Nascimento, velhice, doença e morte, ela pode transmigrar para diversas espécies de vida. Mas a nossa verdadeira vida é a forma espiritual, nosso Swarupa Siddhi. Swarupa Siddhi, a forma perfeita da alma, é espiritual e é como servo eterno de Krishna. Bondade pura é assim, é o estágio perfeito, né? Mas nós estamos também em bondade, porque os princípios da consciência de Cristo são princípios do modo da bondade, né? Aliás, os princípios da consciência de Cristo são princípios no modo da bondade pura, né? Nós é que ainda não estamos suficiente puros, mas nós já estamos cultivando a bondade, sátua. Então, mestre para Vioma, as mulheres também se decoram a si próprias. A palavra luxúria também deu origem à palavra luxo. Não quero luxo, nem lixo, nem luxúria. Rita ali faltou esse trechozinho, né? Não quero luxo, nem lixo e nem luxúria. Faltou luxúria. Também é dito que as mulheres são 3 vezes mais famintas. Bom, aí é complexo, né? Porque eu vejo as mulheres, as comboquinhas das minhas alunas, não vejo ninguém, assim,
Raramente eu encontro uma mulher, uma aluna minha, que come muito. Elas comem assim, muito pouco. O sânscrito, as mulheres são chamadas stri, aquela que expande a existência material. Tem esse conceito também do sânscrito, stri. Né? Stri significa que expande a vida material. Então vamos lá. O homem tem que trabalhar duro para acompanhar. Tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar em 9 trabalhos. Tem que se ocupar em 9. Está frio. A minha decoradora chegou, minha decoradora, minha esposa, minha estri, chegou do Pilates. Então o homem tem que trabalhar duro para acompanhar. É... A Alice está aqui fazendo uma crítica, né? Que realmente para poder a mulher para poder assim manter, né, o estilo de indumentária, né, ela tem que acompanhar a moda, então tem toda uma, né, é, e no final acaba se tornando uma ditadura, né, do modismo, da estética, enfim, mundo material é complicado. Alice, luxúria é o inimigo pecaminoso que tudo devora. Palavras de Krishna. Marcelo, dessa forma as mulheres seriam o centro de todas as questões desse mundo material? Sim! Seriam a própria personificação de Maya? Sim! Maya Devi. Quem é Devi? Né? Quem é essa Devi Dama? Né? São 3 mundos, né? Haridama, Maheshwara Dama e Devi Dama. Essa Devi é Maya. Maya Devi. Peraí. Sudarang, Prabhu, minhas reverências. Eu ouvi a aula e suas explicações sobre luxúria e cama. Peraí. Pulou sozinho o negócio aqui. Porém, continuo sem entender esta afirmação de Srila Prabhupada. É sabido que o apetite é sabido que o apetite sexual da mulher é 9 vezes maior que a do homem. Apetite sexual é um tipo de cama. Mas cama não é só apetite sexual? Não. Não, como eu falei. Cama, né, é um conceito polissêmico. Assim como Dharma. Né? Dharma é assim. Dharma é um complexo. Cama também é um complexo. Né? Cama significa luxúria. Cama significa gozo material. Qualquer desfrute material também é luxúria. É cama. O gozo dos sentidos não é chamado cama. Né? Então, olha a complexidade. Então, o conceito cama é um complexo. É um complexo. Não está só restrito ao ato sexual em si. Mas tudo que envolve gozo dos sentidos também é luxúria, também é cama. Não, não vi essa série, não. Alice. Deve ser engraçado. Deve ser muito engraçado. A mulher sai para trabalhar, o homem fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Né? Tem é quase uma sátira, né? Aí o homem se atrapalha todo, não sei o quê, cuidando das crianças. E a mulher que sai para trabalhar. Imagina o homem decorando a casa. Um desastre, né? Com raríssimas exceções. Ok, vamos lá. Instagram. Então, Manique, Rassan, Rassano, o que é? Rassan Sony. Ojasui,
Hare Krishna, Patrícia, B. Tron Pierre, SDMW81, Élica Regis, Madana Mohan, é o Márcio Claro, né? Forever Hyung Grio, não, Forever Young Rio. Ademas, Hare Krishna Ademas, bom dia. Jamile Lamba, Aril Tom Chagas. Fox Chagas, esse aqui é o Gora Nityananda. Não, é Gora Nityananda? Não, como é que é? Gora Nityananda, Gora Nityananda, esqueci o nome, esqueci. Ademas. Sim, os melhores paisagistas são do sexo feminino, com certeza. Bom dia, acho que é Gora Nityananda mesmo. Foque Chagas, Jaya. O Jassuí, generalização. Generalização, generalidade. Marco Bento, Mariana Kowalski, Andersonal, Jéssica Kurazumi, Leozinho, Valnir da Fonseca e eu, Vasudeva. Reverências, Vasudeva. Euler Consul, Otávio Ojassuí. Prabhu, Haridashina, minhas reverências. Há diferenças dos semideuses que concedem poderes aos seus devotos, como o poder que Shri Krishna concede. Com o poder que Shri Krishna concede aos devotos puros, é que Shri Krishna consegue saber o que o devoto carrega no coração, intenções, e os semideuses não conseguem ver isso. Com exceção de Shiva. Shiva não é um semideus. Ele está ocupando a posição de um semideus. Mas ele não é um semideus, né? Shiva, né, ele assim, das entidades vivas, ele é o que reúne o maior percentual de qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Depois vem o Sor Brahma, né? Então, Shiva, ele é, aqui no mundo material, né, ele é supremo, né? E Shiva, ele é eterno, né? Os semideuses são postos, são tudo temporários. As pessoas saem daquela condição de semideus, podem nascer em espécies inferiores. Shiva não. Shiva é sempre Shiva, né? E ele não é um semideus, ele está ocupando a posição de um semideus, né? E Shiva é Krishna que assume a posição de um deus imanente, um deus que toca a matéria. Mas Shiva também ele é transcendente à matéria. Pipa Surf Yoga Radesh CMS. Ok. Então, todas as glórias, Shila Prabhupada. Jaya. Muito obrigado a todos. Sundarang. Mas Shila Prabhupada não usou cama, usou apetite sexual. Dá no mesmo, né?
gozo dos sentidos, o desfrute do mundo material é um apetite sexual. É um apetite sexual por que é um apetite sexual? Porque é um gozo egoísta. É egoísta, é cama, é luxúria. Né? O desfrute do mundo material é luxúria, é cama. Né? É desfrute, e é um apetite sexual. É um apetite sexual. Né? Porque é egoísta. Né? É um desfrute egoísta. Né? E o apetite sexual, ele é um desfrute egoísta. A partir do momento que o outro não puder satisfazer o apetite sexual do outro, é descartado. Então, o apetite sexual é um gozo egoísta. O gozo nesse sentido material? É egoísmo, é puro egoísmo. Qual a relação entre Shiva e Maya? É que, bom, Shiva, ele não é um semideus. Né? Shiva, ele é eterno, ele existe, né? É, ele existe antes e depois. Ele existe antes, durante e depois da manifestação cósmica material. Né? Porque a fonte de Shiva é Sadashiva, né? Que é um Vishnu que tem em Vaikunta. E Shiva, né, é uma. Como é que se diz? É um efeito que Krishna cria, né, para poder tocar a matéria. Né? Então, é uma categoria de Krishna que toca a matéria. Krishna, né, tanto Govinda, tanto Chamasundara, quanto Swayam Bhagavan, quanto Narayana, Vishnu, não tocam a matéria. Então, não tocam. Mesmo quando Krishna esteve aqui, ele não estava tocando na matéria. Então, e Krishna, Govinda, nunca sai de Vrindavana. Quando ele sai, já não é Krishna, Govinda, é Vasudeva, Narayana. Mas eles nunca tocam a matéria. Então ele cria, né, uma condição, uma categoria dele mesmo para tocar a matéria. Isso é Shiva. Né? Isso é Shiva. Então ele é o Purusha. Shiva é o Purusha. Né? E Maya é a Prakriti, ou a Shakti. Ou seja, né, Maya, Shiva é o poderoso, é o Purusha. Maya é a Prakriti, é a Shakti, né? É o poder do poderoso. Né? O poderoso não faz sentido sem poder. O poder não faz sentido sem o poderoso. E ambos desfrutam, tanto, né, o Purusha quanto a Prakriti. Essa é a relação de Shiva e Maya. Alice, obrigado. Tem uma próxima aula. Obrigado. Shiva tem esposa e a Maya ilusão. A esposa de Shiva é Maya, né? É Maya Devi, que também é conhecida como Mahamaya, que é uma expansão e também é conhecida como Durga, né? E que essa Maya era uma expansão de Yoga Maya. É um desdobramento de Yoga Maya. Tudo bem? Tudo bem, Sundarang? Espero ter esclarecido, porque, né, na verdade, todo o gozo material dos sentidos no mundo material, né, é cama, é luxúria. Né? Tanto é que aqueles que são materialistas, desfrutadores, mas são religiosos, são chamados de karmis. Por quê? Porque eles executam karma kanda. Né? Por que eles executam karma kanda? Né? Porque eles estão na plataforma de sakama. Eles têm desejos materiais. Eles são sakama. Têm desejos materiais.
Então, foi. Todas as glórias a Srila Prabhupada.